Oswaldo Trigueiro, ele que é coordenador do Núcleo da Justiça Restaurativa no Tribunal de Justiça da Paraíba, está explicando, está discutindo e debatendo conosco aqui essa corrente da Justiça Restaurativa. Queria mandar já um abraço aqui a quem está acompanhando, viu, desembargador? Ao Felipe Maia, que está dizendo excelente, está lhe elogiando aí com excelente abordagem sobre esse tema. O Gesiel também está mandando até pergunta aqui, viu? Está mandando até pergunta dizendo, olha, qual é o papel da Justiça Restaurativa na Defensoria Pública? Boa pergunta, obrigado, Jaziel. Enfim, as pessoas que estão acompanhando aí, obrigado pela audiência. Doutor Oswaldo, você já tem dados, alguma estatística que aponte bons resultados? Eu não falo só no Brasil, né, na Paraíba, eu estou falando no mundo ou no Brasil, algo que balize, né, que essa é uma boa caminhada. Eu diria que nos Estados Unidos, Canadá, é expressiva a realização desse espaço alternativo de justiça e que, de fato, não chega a, vamos dizer assim, congestionar o sistema onde, de fato, ele deve atuar, o sistema, vamos dizer assim, mais formal. Então, essa atuação nesses países tem se estimulado. Por quê? Porque é interessante que nós recebemos a influência alemã, a francesa, a portuguesa, a espanhola, e existe a common law, que é o sistema anglo-saxão. A grande diferença é que nós temos uma perspectiva mais teórica, enquanto que a americana e o sistema britânico, inglês, ou seja, todo ele que é dominado pelo sistema anglo-saxão, ele é mais prático, ele é mais objetivo. Quer ver um princípio que a gente importou, que não se tinha tanto? O princípio da oralidade. Ou seja, de você fazer a coisa não mais por escrito e tal, mas oralmente. É mais rápido, é mais objetivo, dá um resultado mais prático. Então, a gente tem importado muita coisa deles e a Justiça Restaurativa, nesses exemplos que tem dado, são lá. Agora, no Brasil, eu diria que essa Justiça Restaurativa, ela ainda é muito incipiente, sob o ponto de vista de resultados. Até porque fazíamos parte, né, de, por exemplo, tribunais de justiça estaduais. Ainda existiam 10 estados que não tinham ou tinham pouquíssimo contato com algo institucionalizado, ou trabalhado, ou incentivado. É aquilo que eu lhe disse ao início. Ou seja, eram movimentos altruístas de juízes no interior que faziam como espécie de laboratório a ideia da justiça restaurativa nos seus próprios ambientes. Que é o caso agora, que é o caso que você quer quebrar essa lógica a partir do núcleo e de uma sede física mesmo. Física mesmo. A Justiça Restaurativa, eu estava lendo que ela apresenta ali na prática, para falar de prática, algumas fases. Um pré-ciclo, um ciclo e uma fase final. Isso. Explica direitinho, se a gente fosse ilustrar um caso, diante de um caso aí, claro, de uma agressão, tem um agressor, tem a vítima, que caminho seria esse na prática? O que é que um juiz deve fazer? Essa recepção, na verdade, quando o juiz enxergar, a gente ainda vai montar esse fluxo, entende, Luiz? Porque, como disse, tudo é muito novo. A ideia de a gente poder, não, vamos nos reunir, vamos fazer uma qualificação de facilitadores, vamos trilhar e investir em outra área. Mas como é que é isso? Sem planejamento a gente não consegue fazer. E a ideia foi justamente essa. A gente ter uma sede em que a gente pudesse discutir, trabalhar, ver também a questão das próprias vocações locais, regionais, e entender primeiro quais seriam os nossos objetivos, quais seriam os nossos vamos dizer assim, pretensos, clientes. E aí a gente atingiu infância e adolescência e atingiu também a violência doméstica. Então, esses serão os dois ambientes que a gente vai trabalhar. E aí vamos montar... Ou seja, pais e filhos, marido e mulher. Isso. Assim, no geral. É por aí. E a própria figura do adolescente que se desvia. E, enfim, a gente tem ali uma perspectiva interessante de trabalho. Agora, o que eu queria dizer... Aí, literalmente, restaura a família. Restaura a família, ou seja, ajuda, de alguma forma, a você prevenir essa disfunção. Mas não se tem família quando também não se tem oportunidades, não se tem estrutura. E aí a gente vem para as parcerias, chamando Estado, municípios, associações, Defensoria Pública, Ministério Público, Justiça, comunidades, enfim, escolas. Então, essa é a ideia. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a gente tem o primeiro momento, que é o momento mais importante, que é o momento de ouvir.
Esse diálogo, ele é importantíssimo, ele precede a tudo. E é essa forma de ouvir, essa forma diferenciada de ouvir, ela tem um sentido de acolher. E esse acolhimento é o primeiro momento. Então, é necessário que você tenha a ideia de pertencimento. E interessante que no ambiente da justiça restaurativa, sempre vem, ou ele sempre é iniciado com perguntas. E as perguntas para que a pessoa sempre se fale no eu e não no outro. Ela vai se conhecer melhor, ela vai se entender nesse contexto e, a partir disso, confiança. Estabelecida a confiança, a gente tem o que a gente chama de conexão. Essa conexão estabelecida, nesse primeiro momento, no segundo momento, é se trabalhar justamente essa pessoa. E aí vem todo um envolvimento social, todo um envolvimento familiar, e para depois você conquistar o reconhecimento. Diante de um conflito, vamos ser aí mais puros, né? Diante daquele conflito, a gente vê o reconhecimento do erro, a conscientização desse erro e a vítima tendo um índice de satisfação e um nível de satisfação de saber, poxa, de fato aqui eu percebo que é uma coisa honesta, sincera por parte desse agressor, e essa satisfação é muito importante, porque num processo, meu amigo, você dizia assim, olha, tem aquela bandido bom, bandido morto e tal, e isso independe, Luiz, de culturas. Eu vi nos Estados Unidos, em alguns estados americanos, porque lá a legislação criminal ela é diferenciada, alguns estados admitem a pena de morte, outros não. Em alguns estados, a pena de morte, inclusive, há a possibilidade de família da vítima assistir à execução. E não só assistir, elas lutavam para que o agressor fosse condenado ou fosse executado da mesma forma que a vítima foi. Olho por olho. Olho por olho. Então, assim, independe, veja, e um país de primeiro mundo, avançadíssimo, mas culturalmente ainda com algumas, né, selvagerias. Se a gente falar da escravidão naquele país, aí é um negócio... Sim. Bom, parabéns para o Tribunal de Justiça, porque é uma proposta, apesar de ser discutida há décadas, ou há séculos, ou há milênios, do ponto de vista da sua origem, da sua raiz, mas é uma proposta da modernidade, né? Do pensamento nobre, de ter esse pensamento avançado. Né? É uma proposta de pensamento sofisticado. Parabéns ao Tribunal de Justiça e particularmente pela sua condução nesse debate. Eu queria que você fizesse o convite aí para sexta-feira, mas antes eu quero aproveitar, acho que a gente ainda tem um tempinho aqui, eu queria aproveitar, não perder a oportunidade da sua presença aqui, claro, de só lhe questionar sobre outros temas específicos, para a gente poder, assim, não perder essa oportunidade. Um deles, eu queria lhe ouvir, de opinião pessoal, sobre um debate que o ministro Ricardo Lewandowski, nesse momento dele de aposentadoria, ele abertamente defendeu, que é o mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal, o que pode ter reflexos também na composição dos outros tribunais, das outras cortes no país como um todo. Qual é a sua opinião? É para ter mandato para ministro? Olha, primeiro a gente precisa entender, Luiz, que a oxigenação ela é importante, essa renovação é importante porque é uma exigência social. Ou seja, não há aquela coisa de a pessoa se eternizar nos ambientes. Onde tivemos os exemplos dos mandatos, eles são salutares. Ao desapego, há uma série de vantagens que vêm atreladas. Há aquelas situações que dizem, mas a pessoa é muito boa e contribui muito bem no ambiente da justiça, como ministro do Supremo, ou do Superior Tribunal de Justiça, ou do Tribunal do Trabalho, enfim. Mas a ótica sob outro ponto de vista também é igual. Então, se você pega um péssimo operador do direito, você vai ter um prejuízo enorme e ele vai se eternizar até o dia que chegar a aposentadoria. Eu digo a você porque eu tive um papo muito interessante sobre essa perspectiva. Claro, a origem também é um pouco diferente, mas o meu orientador do meu mestrado, eu fiz um mestrado em Coimbra, professor Manuel da Costa Andrade, ele foi eleito para um mandato de 10 anos no Tribunal Constitucional Português, que é o Supremo Tribunal Federal de lá.
E ele passou 5 anos como vice-presidente e 5 anos como presidente. Ele foi eleito dentre os seus pares, mas ele é um dos membros com mandato, ou seja, há ali... Eu digo, professor, e ao final, como é que o senhor sentiu? Eu disse assim, Oswaldo, olha, foi tão rica a experiência. Por quê? Porque aí você tem o desapego. Você leva para ali também pessoas que, de fato, precisam ser observadas sobre a notória capacidade jurídica, né? E a sua conduta irrepreensível. Você começa a ter espaços para que, de fato, esse tipo de pessoa, com este perfil e esse estereótipo, vá para o sistema e comandar. Então, eu sou muito favorável ao mandato, acho interessantíssima a ideia, a essa oxigenação, ao desapego e, evidentemente, a alternância de poder, de relações de poder, é sempre saudável. Então, eu diria que o ministro Lewandowski traz, não é uma proposta nova, porque a gente já sabe que em vários países existem, né, esse tipo de composição por mandato. Só diverge a quantidade do mandato, um tempo. O tempo, exato. Em Portugal o que seria razoável? Eu diria que 10 anos seriam mais do que razoável. Né? 10 anos é um tempo extremamente interessante para que a pessoa possa contribuir, né, numa Corte Suprema e possa, de fato, oxigenar esse ambiente, que é sempre interessante, porque eu me lembro muito, porque no ambiente do Ministério Público eu fui procurador-geral 4 anos, mas existia aquela figura que a gente andava país afora e tinham vários procuradores gerais que, por exemplo, foram 2 anos, depois foram mais 4 anos e passado 2 ou 4 anos depois já voltavam nesse ciclo. Você não encontra novas lideranças, entende? E existem pessoas que são fantásticas, sob o ponto de vista de contribuição. Então, quantos juristas, país afora, que a gente desconhece, mas que são talentosíssimos, do Rio Grande do Sul ao Amazonas, né, que poderiam dar uma contribuição à Corte Suprema, aos tribunais superiores, e que, infelizmente, são tolhidos. E agora, mais nitidamente, com esse acirramento político, a gente vê uma coisa até que começa a deformar determinados tipos de situações, porque estamos vivendo um momento de transição, né? Eu diria até dessa circunstância que a gente se deparou. E isso é interessante por quê? Porque força a se pensar, inclusive, numa alternativa de mandato para os tribunais superiores, que é muito bom. Embargador, outra pergunta muito específica e até dentro dessa questão da razoabilidade, e é muito específica e a faço porque faria para quaisquer um dos desembargadores que porventura por aqui passassem, do ponto de vista de visão de como jurista e como membro do Pleno do Tribunal de Justiça, acompanha isso. Claro, do ponto de vista de opinião pessoal. Vários juízes se averbaram suspeitos de julgar a Operação Calvário como um todo. E isso tem gerado ali um certo questionamento, quais são as razões e qual será o resultado disso, qual será o encaminhamento disso. Você tem opinião formada sobre isso, embargador? Olha, Luiz, eu acho que primeiro você tem que respeitar essa ideia da suspeição por foro íntimo. Eu acho que isso é um ato altruísta do próprio magistrado, quando ele, né, ao ponto de verificar a impossibilidade de estar confortavelmente no ambiente de decisão, ele se retirar. Isso é bom para a justiça? Não, mas é uma circunstância legal e previsível, constitucional. Veja, esse debate, inclusive, foi trazido recentemente no próprio Tribunal Pleno, que foi uma discussão, não uma discussão, uma colocação do desembargador Márcio Murilo. Teve também a participação do desembargador Ricardo Vital de Almeida, e ambos colocaram esse incômodo, né, para a Justiça. E aí tem aquela situação que eu acho que é interessante, da própria sociedade poder debater a importância de termos o quê? Escapes, termos ideias, termos estruturas que a gente possa. Existe uma figura do chamado juiz sem rosto. É aquele em que, para ter a probabilidade, isso é uma construção alemã, para se ter a probabilidade de, vamos dizer assim, condenar grandes estruturas do tráfico, e aí o nível de risco da atividade da magistratura era enorme, existiu a figura do chamado juiz sem rosto, para que ele não pudesse ser identificado, para não poder
ser vítima, vamos dizer assim, de algumas situações de atentado. Você despersonaliza. Despersonaliza. Qual é uma ideia de se despersonalizar sem retirar o rosto do magistrado? É a composição colegiada no ambiente das chamadas organizações criminosas. Houve um projeto que foi encaminhado pelo Poder Judiciário, com atuação estadual. Acredito que esse envio foi feito na gestão do desembargador Saulo Benevides para a Assembleia Legislativa, no sentido de criar esta vara específica. Houve quem defendesse a iniciativa de ter mais de um juiz, 2, 3. Eu me recordo que nesse debate o desembargador Fred Coutinho, ele colocava a necessidade, até porque outros estados assim o tinham, o estado do Ceará e alguns outros. Tu acha que essa é uma solução, então, para resolver esse e outros casos parecidos? E aí está sendo discutido isso, porque, inclusive, a gente poderia ter até uma situação sem necessariamente ser uma ideia levada à Assembleia. Então, o presidente, João Benedito, e ele tem muita sensibilidade nisso, acho que há uma necessidade de um diálogo para que a classe política possa entender qual é a finalidade. E eu diria que isso seria uma opção interessantíssima, porque teríamos um colegiado de 3, onde, na verdade, se dividiria essas responsabilidades e aí teríamos um julgamento tranquilo, né, sem esse tipo de incômodo. E aí não seria um juiz sem rosto, seria, na verdade, vários juízes. Com certeza, vários juízes, né, mas com a responsabilidade dividida, o que aí fica bastante interessante sob o ponto de vista prático e de resultado. Tá aí, desembargador Oswaldo Trigueiro, sexta-feira, vamos convidar aí, diga aí exatamente o que é. Perfeito, eu gostaria, Luiz, de fazer aqui um convite, principalmente a todo o sistema de justiça, né? Iniciando pelos juízes desse estado, promotores de justiça, defensores públicos, que eles possam, né? Principalmente aqueles que circundam Campina Grande, a gente sabe que a logística de transporte é difícil, mas que possam estar lá na sexta-feira, às 9 horas da manhã. Teremos uma programação, pela parte da manhã, vai até o meio-dia e meia, eu diria, em que teremos uma palestra de uma juíza, né, do Pará, que estará abordando, né, as iniciativas no ambiente da justiça restaurativa. Vão existir casos de sucesso práticos vindos aqui do estado vizinho de Pernambuco e teremos, evidentemente, uma apresentação da justiça restaurativa, todo o caminho que está sendo percorrido aqui no estado através da coordenação desse Núcleo Estadual de Justiça Restaurativa. Colocamos em Campina Grande porque sabemos da legitimidade de trabalhos bacanas, né? De trabalho muito interessante feito por Ivna, por Hugo e demais juízes que ali integram. Então, convido também a imprensa, importantíssima presença, para que a gente possa estar lá dando pontapé inicial desse tipo de justiça alternativa no nosso estado. Que seja uma boa semente. Será. Desembargador, muito obrigado, viu, querido, pela sua presença. Muito obrigado a você, Luiz. Bom, a gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.